Bem-vindas e bem-vindos ao Fute das Minas. Finalmente me chamaram de novo pro programa, essas duas. Eu estou de mal com a Amanda, estou de mal com a Mari também, porque vocês andaram cooptando outros membros integrantes da Placar TV. O que falaram por aí. Imperdoável. Falaram por aí que reivindicaram aí tirar, né, o monopólio do Flavinho da Placar TV e por isso começou esse revezamento. Mas a gente gosta muito de você, Flavinho. Invejosos. Esse que é o problema, entendeu? Aí os caras ficam querendo me derrubar. Não vão me derrubar, não adianta. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Flavinho. Um prazer estar de novo com você aqui. Todo meu. Né, falaram que você estava viajando também, né? Eu viajei. Num dos programas realmente eu estava viajando. Mas nos outros não. Os outros eu fui afastado. Porque disseram que eu estava interagindo demais com vocês, muito simpático e que não pode ser assim. Aí estava em todos os programas da Placar. Isso, e botaram uns malas aqui para fazer os programas com vocês. Mas que bom que você tá de volta. A gente gosta muito também de você saiba disso, né? Não é um boicote. Muito bem. A gente tá feliz que você voltou. E os meninos também, né? A Bernardo e a Kessara também. Dá pra encarar. Eles vão bem. Mas sem muita intimidade. Olha, e eu adoro, como sempre, a gente vai falar hoje de futebol feminino, a gente vai falar do Campeonato Brasileiro, a gente vai falar também de seleção, Copa do Mundo, Copas do Mundo, né? A desse ano e a próxima. E vamos falar também sobre vamos começar o programa, né, Amanda e Mari, com essa questão das seleções de base. É uma discussão que a gente tem toda hora sobre o futebol feminino, como é importante não só investir e olhar para a seleção principal, tudo bem, ano de Copa do Mundo e tudo, mas eu tô vendo aqui no nosso roteiro, as seleções femininas de base estão meio que sem fazer nada aqui no Brasil esse ano, é isso? Deram uma paralisada nas atividades, né, seleções de base, e uma matéria das vibradoras muito bem apurada, né, elas tocaram nesse ponto que eu acho bem importante a gente estar sempre falando isso, né? Sim. Como você falou, porque a construção, né, de uma grande seleção que geralmente toda a torcida aí espera, ela começa nessa estrutura de base, né? Inclusive, semana passada a gente teve a disputa da Liga de Desenvolvimento, né, de base de clubes, que foi bem legal também para exatamente dar a oportunidade dessas meninas, né, as meninas mais novas dos clubes também, de participar de uma competição, né, de uma competição de nível nacional. E só para abrir um pouquinho nessa discussão, depois eu fui ver a entrevista de uma delas e... a entrevista não, desculpa, mas uma delas respondendo lá nas redes sociais, quando é que vai ser a próxima competição que você vai participar? Ela falando, infelizmente esse ano não tem nenhuma mais no calendário, né? Mas ela espera em breve estar defendendo de novo. E nós estamos falando de que faixa etária? A gente tá falando de 14 e 16 anos ali, né? Então, assim, são geralmente as meninas que buscam cada vez mais esse espaço, né, essa possibilidade de estar jogando futebol e estar se desenvolvendo no futebol. E aí, infelizmente, a gente chega nesse cenário, né, que é a da seleção brasileira, né, a CBF, né, através da confederação, dessa ausência, né, de um calendário mais constante em pleno ano de Copa do Mundo, né? E até acho que a Mari também pode falar bastante, que a Mari acompanha muito a base, mas assim, em termos de organização, pelo menos eu acho que é lamentável que meio que se utilize ali também, né, de ano de Copa do Mundo para dizer, olha, a gente vai precisar dar uma parada, né, por uma questão de investimento, exato. Questão de investimento e uma questão também de não atrapalhar o Campeonato Brasileiro, que já vai parar por causa de Copa do Mundo. Então, acho que é algo que a confederação precisa rever, né? Porque não adianta a gente... semana passada eu falei de federações e de clubes, mas a confederação também precisa, né, dar pelo menos o seu passinho aí de evolução também. Tem de partir de cima, do alto, né, Mari? Com certeza, Flavinho, dando um panorama geral, assim, de tudo que tá acontecendo, né, dessa matéria que as nossas colegas das vibradoras apuraram, foi que as seleções sub-17 e sub-20, né, elas estão com atividades travadas por vontade da CBF, né, assim, de não ter atividades. E vale destacar que ano passado teve Copa do Mundo das duas categorias, né, sub-17 e sub-20. E a sub-20 do Brasil foi a terceira melhor do mundo, caiu na semifinal pra Alemanha, caiu na semifinal pro Japão, né, que foi o vice-campeão, chegou na disputa de terceiro e venceu a Holanda por 4-1, goleou a Holanda, foi a terceira seleção melhor do mundo. A Taiciane, jogadora do Corinthians hoje, foi a terceira melhor jogadora do campeonato. Então, assim, é uma geração que a gente tem muita esperança pro futuro, era uma geração que vem crescente, né, então essas meninas do sub-20 do ano passado já pularam de fase, né, essas meninas estão jogando profissional, e aí o sub-17, que também disputou a Copa do Mundo do ano passado, que começaria esse ciclo agora na sub-20, né, a gente teve esse ano
ano só uma atividade, né, do Sub-20, que foi em fevereiro deste ano, né? O Jonas Urias convocou 26 meninas para um treinamento em Sorocaba, mas foi a única atividade que teve. Treinamento, não teve treinamento, jogo, isso, não teve jogo. Torneio, nada, né? Não, e agora em abril teria outra na data FIFA, né, que teve a finalíssima, inclusive da seleção principal, teria outra atividade de treinamento com as meninas e a CBF achou melhor não ter essa atividade. Então, só pra gente deixar claro aqui, a Sub-17 não tem atividades desde outubro do ano passado, não teve esse ano, e a Sub-20 desde fevereiro deste ano até agora, né, que a gente tá aí na metade de abril, não tem mais atividades e a única que teve foi um treinamento. Então, realmente isso dificulta muito uma evolução das categorias de base, né? A gente sempre bate nessa tecla que a gente só terá uma seleção forte quando a gente tiver base forte, né? Então, em pleno ano de Copa do Mundo, a gente ficar sem atividades das nossas categorias de base, a gente só tem 2 categorias de base, né? A gente não tem meninas abaixo disso representando a seleção brasileira. Então, acho que o que a gente tem é que a gente deveria investir cada vez mais, porque é um futuro muito promissor e é um futuro que a gente já viu dar frutos nas últimas Copas do Mundo, né? E cobrar, é o que a gente tá fazendo. Tem de fazer o tempo inteiro, porque não adianta achar que tá tudo bem porque passa na televisão, porque tem Copa do Mundo, porque tá na TV Globo, né? Esse ano vai pra TV Globo, a Copa do Mundo, TV aberta, Cazé TV vai transmitir a Copa a feminina e tudo mais. Quem acompanha as coisas muito superficialmente, parece que tá tudo bombando, e não é bem assim. Então é preciso que a Confederação Brasileira de Futebol dê a devida atenção pro futebol feminino e não fique só querendo fazer espuminha para mostrar, olha, nós estamos aqui, estamos fazendo um campeonato, tá isso, tá aquilo. Não, investimento, estrutura, não faz sentido, gente. Uma seleção sub-17 desde outubro sem fazer nada. Exato. Uma seleção sub-20 que é a próxima geração das profissionais. Exatamente. Sem fazer nada. A Aline Gomes, por exemplo, só pra gente ter um exemplo, né, que é uma jogadora de destaque do Brasileirão, uma das artilheiras do campeonato, é uma jogadora que foi convocada em fevereiro pra sub-20 e agora foi convocada pela Pia também no profissional, né? Então a gente tá vendo essa geração que a Aline tava na última sub-17, né? Agora é sub-20. Então a gente tá vendo essa transição de seleção de base pra principal, né? Uma foto da Aline aí. Então, eu acho que é muito importante a gente destacar isso. Não são só as meninas que estão indo lá treinar. Não, são meninas que reforçarão a seleção principal, né? Nos próximos anos, né? Principalmente nesse futuro aí. Então, acho que a gente precisa dar cada vez mais força e cada vez mais apoio a essas meninas. Claro, apoio, investimento, estrutura, tudo isso. Não, eu acho que isso é mais importante também, né? Porque, de novo, né? Como eu tinha falado no início, e até citando também o que a técnica da Inglaterra, né? A gente falou sobre isso aqui no outro programa, que se surpreendeu porque o Brasil não tem uma seleção sub-15, é que esse caminho, ele precisa ser feito, né? Óbvio que a torcida, né? O brasileiro, ele é muito resultadista. Cadê a seleção que nunca dá resultado? Porque nunca houve uma estruturação para chegar até lá. Então, a gente começou a fazer um caminho até interessante aí nos últimos anos, mas esse caminho, ele precisa ter uma tarefinha bem feita ali. Não adianta... E aí, claro, é uma crítica pontual, né? Eu admiro bastante, assim, a evolução e os degraus que a CBF tem subido com a seleção brasileira feminina, com a estrutura de base toda, mas eu acho que chega momentos, né? E até já falei isso e vou falar um pouquinho mais depois do Campeonato Brasileiro, em relação à transmissão. Eu acho que chega pontos ali que você deu um passo que você não pode mais regredir. Porque a regressão, ela vai até chegar em dores ali, tipo, a gente não precisava estar falando isso aqui, né? Tá meio que dizendo pra CBF o óbvio, olha, não deveria estar acontecendo isso. Então, acho que essas pequenas regressões, elas são muito nocivas ao desenvolvimento do futebol feminino e também a querer receber uma Copa do Mundo, né? Que a gente vai falar disso já. Exato. Então, vamos tocar nesse assunto. Então, fica aí o fortíssimo e vigoroso puxão de orelhas, né? Na CBF e naqueles que estão comandando a estrutura do futebol brasileiro como um todo, e aí que precisa olhar para o feminino e para as categorias de base. É menos midiático, dá menos espaço, dá menos matéria, mas é necessário. Sem isso você não tem futebol. E justamente no momento em que o Brasil pleiteia uma Copa do Mundo, né? E temos aí candidaturas agora fortes, né? Eu tava aqui tudo achando que a gente ia fazer Copa do Mundo aqui, já começo a ficar preocupado. Estados Unidos e México oficializaram uma candidatura conjunta. Estados Unidos e México, que junto com o Canadá farão a próxima Copa do Mundo de futebol masculino. São candidaturas, uma candidatura desses dois países muito forte, né? Muito forte. Exatamente. A gente tinha falado num programa anterior, né, sobre até a estratégia de
de desenvolvimento do futebol feminino no Brasil, que isso conta muito para um país que está pleiteando sediar uma Copa do Mundo. E aí a gente tem aí concorrentes como os Estados Unidos, que é, né, uma grande potência e tem uma grande estrutura de futebol feminino no seu país, e o Canadá também, que tem feito um investimento a candidatura interessante. é Estados Unidos e México, né? Desculpa, Tá, o Canadá não, tá México, nessa, tá. exato, desculpa. E o México, que tem feito um investimento interessante, né, no futebol há um tempo, tem uma liga muito forte, né, e a gente até falou também dessa importância de fortalecer a liga, né, nacional do país. Então, o Brasil ele tem que correr, né, tem que abrir o olho e tem que correr contra o tempo aí para sanar, né, essas dores que existem no investimento e no desenvolvimento, para a gente não perder essa grande chance, né, que eu acho que é uma grande chance que o Brasil tem, até porque a Copa nunca foi sediada na América do Sul, e acho que essa é uma chance também de trazer um pouquinho mais, né, desse espaço geográfico aí para a Copa do Mundo. Quando vai ser definida a Em maio sede? do ano que vem. Maio de 2024. Isso, 2024. As seleções têm até dezembro deste ano para se candidatar de forma oficial, né? Mandar o ofício para a FIFA, assinando, enfim, aceitando todas as instruções que a FIFA dá, né, nesse sentido. E aí, de dezembro, né, de janeiro do ano que vem até maio, é feito essa visita aos países e essa decisão também. Quais são as candidaturas, Mari, até agora? Brasil? Brasil oficialmente, né, que a gente sabe. Holanda e Bélgica, numa candidatura da Europa, né, conjunta da Europa. África do Sul, que também já sediou uma Copa masculina, né, em 2010. E agora Estados Unidos e México. E assim, eu acho que uma coisa que vai a nosso favor, né, como a Amanda já disse, a gente recém teve uma Copa 2014, né, teve umas Olimpíadas 2016, então a gente tem uma estrutura, mas essas equipes tiveram coisas muito mais recentes do que a gente, né, se a gente pensar 2016 já tá um pouquinho longe, então a gente pode ter novamente um grande evento, né, os Estados Unidos vão sediar a masculina 2030. E o Canadá... 2026, vão sediar. A Europa acabou de ter uma, que foi a última, que foi na França. Então acho que tá faltando sim uma na América do Sul. Eu tô achando que pode ser é o que pesa. Acho que é o que pesa a favor. Na América do Sul, sem dúvida. Nunca teve. África também tem sempre um peso, porque a África, além da Copa do Mundo de 2010, não recebeu nada de grande porte nem em Olimpíada, nem no futebol masculino, né, depois da Copa de 2010. Tem sempre um peso político grande. E Estados Unidos e México é o que vocês estão falando. É a próxima Copa do Mundo masculina. Quer dizer, é um baita teste, inclusive. Sim, um ano antes, né? Um ano antes. Como a gente fala, se o Brasil tá enchendo estádios, né? E enchendo os olhos também da gente, o México tem feito isso também há alguns anos, né? Os times Tigres, Pumas, lá do México feminino. Tá parado, né? Ninguém tá parado. Estão colocando também 35 mil pessoas para assistir os jogos femininos. Inclusive, a Jenny Hermoso, que é a camisa 10 da Espanha, foi jogar no México, né? Ela tá jogando na Liga Mexicana. Então, assim, eles têm também investido e tentaram trazer jogadoras que têm uma história já a nível mundial, né? A Hermoso estava esse dia mesmo no Barcelona, né? Enfim, é a camisa 10 da Espanha e tá jogando no México. Então, é interessante também a gente pensar que eles também estão olhando para um futuro, assim, de futebol feminino. O que parecia muito favoritismo muito grande do Brasil já não é tanto assim, né? Exato. O que eu posso dizer, assim, e é bem no achômetro, né? Achômetro Futebol Clube aqui, é que eu acho que a decisão de onde vai sediar uma Copa do Mundo Feminina passa muito também por uma questão estratégica da FIFA, de olhar para os países também que precisam de um impulso maior de desenvolvimento. Sim. Né? Pelo menos eu faria assim. Então, se pensar nessa questão, eu iria ali pensar muito Brasil, por conta do empurrão, África, né? Também cada vez mais países vêm tendo vaga, né, na Copa do Mundo também, mas vem tendo essa crescente de futebol mundial, e México também, por conta desse super fortalecimento da liga lá, né, e de também ter um olhar ali que eu acho que necessita um pouquinho mais na América Central. Então, estrategicamente iria por essas três. Eu acho que tem grandes chances, mas ainda assim, acho que se o Brasil fizer até lá um bom relacionamento e um deverzinho melhor, a gente consegue não perder essa oportunidade. Vamos torcer e bastante. Olha só, vamos falar agora das coisas daqui de perto, né? Tivemos um grande derby, Corinthians e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, 3-2, melhor que qualquer jogo de futebol masculino desse ano. Eu vou dizer uma coisa, viu? Foi um jogaço, meninas. Queria que vocês falassem desse grande clássico. Pois é, né? Eu acho que foi
É um jogo que a torcida corintiana sofreu um pouco, né? Ali por alguns momentos, começou vencendo o jogo, mas depois o Corinthians chegou a tomar a virada, né, do Palmeiras em casa, e o Corinthians não perde em casa no Brasileirão Feminino há muito tempo, né? Um time que sabe muito jogar ao lado da sua torcida. E vale destacar que o horário mudou também do jogo, né? Tamires, pelo lado do Palmeiras, Duda Santos fez... Boa de passar, a gente sempre fala, né, sobre esse adiantamento da goleira Linha, né? A Lele faz muito isso no Corinthians e do risco, né, de poder sofrer uma dessa. Eu acho que o clássico, ele teve o temperinho de clássico, né? Corinthians e Palmeiras, minha filha, até em parou ímpares. Exatamente. Aí as provocações de torcedores ali nas redes sociais, a gente viu bastante aí durante e depois desse jogo. Isso passa pro campo também, as jogadoras, óbvio, com todo o respeito, mas as jogadoras, a gente percebe ali, né, uma emoção diferente. Tensão de Corinthians e Palmeiras. Uma provocação também ali em excesso. Então acho que isso é do jogo também, é do clássico, até faz parte do futebol. Então é de fato assim um dos clássicos, né? Porque tem outros clássicos também no futebol feminino que vem crescendo na sua grandeza e na sua qualidade também. E é um jogo que há uns 3 anos aí, pelo menos, de futebol de brasileiro feminino, vem tirando, meio puxando o tapete um do outro ali, né? O Palmeiras já teve épocas aí, né, do brasileiro, que Palmeiras e Corinthians ficavam ali disputando a liderança, e era esse jogo que decidia, e agora também esse jogo é decisivo também para o Palmeiras perder um pouquinho ali, né, de espaço na tabela, e o Corinthians se manter mais ainda líder. Então, acho que todos concordamos que foi o melhor jogo do campeonato, né? Até agora. Sem dúvida. 3-2. Corinthians e 2 viradas. Não, 2 viradas, muita emoção, e tecnicamente também as peças, né, em cada elenco ali são absurdas. Teve até um pênalti perdido no último lance pela Milene, né, do Corinthians, que gerou muita polêmica também, porque se a falta foi dentro da área, foi fora da área, mas eu achei até engraçado assim, pensei nisso, falei, nossa, um pênalti perdido não repercutiu tanto de tão grande que foi o clássico, né? O pênalti acabou virando um detalhe. O pênalti não sairia um empate, seria só ampliar a vitória, então acabou perdendo peso o pênalti. Eu achei que foi pênalti. Tem VAR nesse jogo? Teve? Não, né? Tem VAR, só nas fases finais. A falta pra mim aconteceu claramente. A questão mesmo é uma questão de centímetros ali pra ver se foi dentro ou fora não. da área, né? Essa era a discussão da Deixa eu fazer uma pergunta idiota pra vocês. Esse jogo teve torcida única ou torcida misturada? Torcida... É única. É única. É como os clássicos Isso, dos homens, seguem né? as mesmas regras. Olhando agora, eu acho que foi fora da área. Então, mas é duro. São vários ângulos, né? Eu acho que eu falei, vamos deixar isso aí pros analistas de arbitragem, porque é realmente se difícil tivesse 2-2, se tivesse... será que seria marcado? Não, marcado talvez, mas eu digo assim, é outra história do peso do lance. O peso do pênalti, né? Sim. Como já estava 3-2, era o último lance, foram 10 minutos de acréscimo, olha, a gente viu. Na dúvida, vamos dar, né? Acho que pode ter sido assim também. Eu gosto de um pênalti, sempre gostei. Bom, vamos lá. Próxima rodada, vamos dar uma olhadinha antes dos jogos, vamos dar uma olhada na classificação do Campeonato Brasileiro. O Corinthians segue invicto, né? Com 19 pontos na liderança, Ferroviária e o Flamengo na cola do Corinthians com 18, o Inter com 16, então até esses 4 times da próxima rodada podem sair na liderança. Aí temos o Palmeiras um pouquinho mais afastado, mais distante com 14, o Atlético Mineiro com o São Paulo tem 12, o Santos 11, Cruzeiro também 11, Bahia e Grêmio 10, o Atlético Paranaense 4, e na zona de rebaixamento o Real Brasília, o Avaí Kinderman, o Real Ariquemes e o Ceará, os 2 times que não pontuaram até agora, o Real Ariquemes e o Ceará, que continuam levando goleadas. Enfim, a gente já discutiu muito a história do Ceará logo nas primeiras rodadas, né? O mais importante, na minha visão, pelo menos, é que as meninas continuem jogando, continuem se esforçando com dignidade, atuem mesmo sabendo que muito provavelmente vão perder os jogos e tudo mais. Mas é isso, é uma realidade que o Ceará acabou levando, né, o seu time feminino a essa situação. O próprio clube, é o clube que merece as críticas e não as meninas. Próxima rodada, nós vamos ter aqui alguns jogos bem interessantes. Tem Palmeiras e Atlético Mineiro. Palmeiras e que é uma disputa direta ali por posições na ponta da tabela, né? Exato, e Palmeiras... Se o Palmeiras perder, ele pode começar a dizer tchau para possibilidade de título, né? Olha, é porque assim, né, até
na primeira fase do Brasileiro Feminino, os 8 primeiros vão passar para a segunda fase, que aí é o mata-mata. Claro. Não é pontos corridos. Eu tô falando de pontos corridos, idiota, burro. Se fosse pontos corridos, eu diria que sim. Mas eu acho que o Palmeiras já pode ir se preocupando se perder pro Atlético Mineiro, porque assim, pelo investimento que o clube fez... São os 8 primeiros que vão pro mata-mata, tá? Os 8 primeiros que passam. Pelo investimento que o clube fez e pelo elenco que o clube tem, ele deveria estar sendo mais competitivo, né? E aí, esse embate ele chega a ser interessante, por quê? Porque o Atlético também vem de uma sequência de vitórias, né? Então, vai ser um grande embate pro Atlético Mineiro manter essa sequência, né? Porque a gente sabe que o Atlético Mineiro passou por uma fase muito difícil no início do campeonato, perdeu sua técnica, né? Tá com a interina agora que já acho que se desenha aí pra se manter, eu não sei, né? Até agora o Galo não se manifestou em relação à troca de técnico, né? A entrada de um novo. E só que essa sequência de vitória tem sido importante, né? Eu até comentei antes aqui que entre o Galo e o Cruzeiro tava tendo melhores resultados ali e que, enfim, né, a gente esperava um embate ali mais acirrado, mas agora o Galo deu a volta por cima, literalmente, e passou à frente do Cruzeiro na tabela e vem com essa sequência. Manter isso diante do Palmeiras vai ser muito difícil. Agora, como você disse... O jogo é aqui, né? O jogo é em São Paulo. Exato, como você disse, se o Palmeiras perde esse jogo... Porque tem outros times, eu falei besteira, não me liguei no mata-mata, mas tem outros times que estão avançando na tabela, que estão correndo e estão a 3 pontos do Palmeiras. Exatamente. A gente viu ali na tabela, né? Tem Flamengo e Bahia também, Mari. Pois é, né? 2 times aí que têm vencido os últimos jogos, né? O Flamengo só perdeu na primeira rodada, ganhou todos os jogos, né? Depois da primeira rodada, o Flamengo. Então vem de uma sequência muito boa. Um dado do Flamengo também, Flavinha, antes de a gente falar um pouquinho do Bahia, é que nesses 6 últimos jogos, né? Que são 6 jogos depois da primeira rodada. 6 vitórias 6 vitórias, 14 gols feitos e nenhum tomado. Então, assim, uma defesa que tem se consolidado, assim, no Flamengo. É um elenco que a gente já tinha debatido, acho que desde antes de começar o Campeonato Brasileiro, que quando esse elenco começasse a jogar, a gente ia ver grandes frutos, né? São jogadoras muito boas ali do meio pra frente, uma zaga que também tá se reforçando e tá conseguindo segurar meio campo com Thaísa também, que tem voltado a jogar bem, uma jogadora que já passou pela seleção brasileira. Então, realmente, o Flamengo muito bem. E o Bahia, não é de surpreender, porque o Bahia tem um elenco que já é forte desde a Série A2, né, do ano passado, mas é um elenco que tem conseguido ganhar jogos importantes, né, que são confrontos diretos. Esse último jogo que o Bahia ganhou de 2-1 contra o Real Brasília, o Real Brasília brigaria ali, né, com o Bahia pra ficar no meio da tabela, enfim, pra fugir da zona de rebaixamento, e o Bahia conseguiu vencer. Então, os jogos importantes, né, o Bahia aproveitou outros confrontos diretos também pra vencer. Então, acho que esse planejamento do Bahia de que tá conseguindo fazer, né, que provavelmente vencer as equipes ali que você tem confronto direto, empatar, buscar um empatezinho quando for fora de casa com os times grandes, tem dado resultado, né? O Bahia empatou com o São Paulo aqui em São Paulo, então realmente, acho que na primeira rodada. Então é um time que tem crescido sim, a Natane também, uma das artilheiras do campeonato, faz muito gols, né, consegue ali dar uma consistência no ataque do Bahia e faz com que as outras equipes fiquem de olho e acabem tentando ter que marcar ela de uma forma especial, né? Então é importante sim essa subida do Bahia e tá ali pertinho, né? Daqui a pouco começa a despontar aí nesse G8. Mas um jogo realmente interessante da gente ficar de olho. E aí nós destacamos mais 2 jogos aqui, São Paulo e Santos, que é um clássico regional, um clássico paulista, e o grande jogo da rodada, que é segunda-feira, que é Inter e Corinthians. Inter e Corinthians precisa vencer também para continuar, né, se manter, até porque a gente tá vendo ali na tabela também que já o campeonato ele vai ficando cada vez mais acirrado, então dá uma bobeira ali, já perde a liderança, que é muito importante você fazer uma boa campanha de primeira fase, claro, até pela sequência, né, pela campanha, né, para você chegar mais forte na segunda fase, e que o Internacional também vem subindo, né, eu acho que é um time que vem crescendo, inclusive na competição, que depende muito do seu grupo também, né, e vai ser um jogo muito difícil para ambas as equipes e é isso, né? Vale liderança quase, né? Quer dizer, precisaria ver os critérios de desempate e tal, exatamente. Mas se o Inter ganha do Corinthians, e é um jogo empata nos pontos. E um jogo que todo mundo fica de olho, né? Porque Ferroviária e Flamengo também com certeza vão estar de olho nesse jogão. Claro. Porque Ferroviária e Flamengo podem assumir a liderança ou em caso de empate ou em caso de vitória do Internacional, né? Então é um jogo que movimenta totalmente ali essa parte de cima da tabela. Corinthians e Inter fizeram uma final recente ano passado, né? Do ano passado, brasileiro. Sim, do brasileiro. E a semifinal,
acho que você tá falando da semifinal da Supercopa Feminina. Da Supercopa Feminina. Exatamente. Que é o mais recente ainda. É exatamente, fizeram. E Inter e Corinthians já é tão conhecido aí pela torcida brasileira também, né? Como um mini clássico ali, digamos assim. É um classicão. Exatamente. até ficam cantando umas músicas aí conhecidas, né? A torcida já pra provocar. Rola muita provocação também, então é um jogo bom também fora, né, fora da área do campo ali na torcida, também movimenta bastante. Uma coisa que eu ia pontuar, que é importante, né? A Ferroviária, mais uma vez aí, chegando muito perto, né, da liderança, e a gente sabe a qualidade que a equipe da Ferroviária tem. Mari já falou da Aline Gomes, né? Aline Gomes novíssima aí, né? 17 anos. 18 anos, fez 18 agora. anos, né? Fez agora. Parabéns, inclusive, a Aline, ela acompanha a gente também, então 18 anos, novíssima das categorias de base, né? E até já foi pro profissional brasileira. E já tá chegando aí mais uma vez, né? Muito forte. E destacando também que a Ferroviária na Liga de Desenvolvimento de Base, né? A Ferroviária foi campeã e vice-campeã, né? Foi campeã de sub-14 e vice-campeã de sub-16. Então, é um projeto. Isso é um projeto. Exato. O que a Ferroviária tem é um projeto. É um projeto sólido, é um projeto firme. Exatamente. Eu ia dizer que é um exemplo de clube que faz dever de casa, né? Então, a gente vê há anos aí que surte efeito. Então é para ficar de olho também ali, porque eu acho que cada ano mais, né, o brasileiro feminino vai ficando mais e mais acirrado, né? E todo mundo ali, o Flamengo de olho aí em recuperar, voltar a vencer e a ganhar títulos no feminino. Mas a Ferroviária também tá doidinha pra ser campeã brasileira de novo. Eu tinha visto no nosso roteirinho aqui algumas fotos, vocês separaram algumas fotos pra mostrar. Vamos mostrar, não sei nem quais são. Agora eu vou ficar na surpresa mesmo, porque essa é a Aline, né? A Aline Gomes, 18 aninhos, é pra ilustrar as artilheiras do Brasileirão por enquanto, né? Elas estão empatadas, 3 empatadas, né? A Aline Gomes com 6 gols, a Letícia, né, do Palmeiras, com 6 gols também, e a Natane do Bahia com 6 gols. E Mari falou bastante do Bahia, eu gosto muito de falar do Bahia porque é o único representante do Nordeste que está aí brigando, né? A gente tem o caso do Ceará, né? Sim, que está disputando o campeonato, mas não está brigando. Porque o clube resolveu aparentemente não querer brigar, mas o Bahia aí vem muito forte para se manter como clube do Nordeste na Série A2. E eu, nordestina que sou, né, de Pernambuco, mas na torcida pela região, tô muito feliz por isso. Lá em Pernambuco. Eu sou náutico, inclusive aqui, ó, alvirrubro. Isso aí, Timbu, eu também sou Timbu, sempre fui, desde criança. Muito Timba. Muito bem, meninas, então é isso. Então semana que vem a gente tá de volta aqui pra contar aí então as participações em gols do brasileiro, a gente vai falando, é verdade. Vamos lá. E as participações de gols também, algo interessante pra mostrar, ó, a fonte é o Gol, tá? As participações da Bia Zanerato e da Aline Gomes ali estão similares, né? Gols e assistências, né? Exato. A diferença é que a Aline marcou mais gol, né? São 6 gols e a Bia Zanerato marcou 5 e 5 assistências da Bia e 4 da Aline. Eu acho interessante exatamente porque ali são 2 gerações diferentes, né? A Aline muito nova ainda, mas já demonstrando sua qualidade técnica, e a Bia, que há muito tempo aí é uma grande atleta também, despontando. E aí a Mila Rodrigues do Palmeiras, que foi contratada recentemente, não é isso? Que tá justificando a contratação ali, já com participação em 8 gols. Cracaça da seleção argentina, né? Tá, desde o início, né? No primeiro jogo dela, ela já chegou marcando. Então é uma que tá respondendo bem. Tem a Natânia aí também. E assim, a Bianca Brasil e a Gabi Portilho, né? Os números estão aí. E são ambas as atletas que fazem muita diferença na sua equipe, né? São essenciais, né? Não só pro resultado, mas pro grupo mesmo. Então acho que os números, eles também pontuam isso e a importância dentro de campo que a gente consegue ver, né? E só pra finalizar, né, Flavinho, puxando o assunto que a gente já falou, como é importante apostar na base, né? A Aline Gomes aí, 18 anos. Sim, é o que a gente abriu o programa. Exatamente, foi considerada a revelação do campeonato do ano passado, e esse ano acho que já passou da fase de revelação. É realmente uma realidade aí pra gente, tanto no time da Ferroviária quanto na seleção principal, que ela fez o primeiro jogo dela contra a Alemanha agora, estreou com a amarelinha, então a gente só espera um futuro muito gigante aí pra Claro, Aline. e só vai aparecer se os clubes investirem nas categorias de base, se a CBF forçar que os clubes façam isso, e a própria CBF der o exemplo, né? Não deixando seleções paradas como estão. A gente volta semana que vem. Espero que esteja eu aqui de novo e não outro qualquer, tá bom? Valeu, Mari. Valeu, Amanda. Valeu, Flavinho. Até a próxima. Fute das Minas volta na próxima semana aqui na TV Placar, da Placar TV, e você mande sempre o seu recadinho, a sua mensagem, curta o vídeo e a gente vai continuar para sempre e sempre mesmo, com muita intensidade, apoiando, dando força, falando, informando e trazendo tudo do futebol feminino, tá bom?
Semana que vem a gente tá de volta. Valeu!